Bom, então o tema do nosso é Não nascemos para este mundo. Falar em morte, em morrer, sempre é um assunto que a maioria não quer nem pensar. Parece que esse dia está muito longe. Bem, mas nós não nascemos para este mundo. Deus quis que nascêssemos para Ele, para o céu. E isso parece algo tão cheio de dúvidas. Será mesmo que esse céu existe? Mas se Deus nos ama tanto, se desde toda a eternidade já estávamos no seu pensamento, por que será tão difícil aceitar a morte? Nos evangelhos, quantas vezes Jesus falou, não tenhais medo. E muitas vezes dizia isso quando alguns dos seus discípulos estavam com medo da morte, como no evangelho que escutamos outro dia, que o mar estava agitado e que estavam perecendo. O que eles gritaram? Senhor, salva-nos, nós perecemos. Mateus 8, 26. Mas Jesus também advertia muitas vezes, estejam preparados, vigilantes, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Quando eu era jovem e tinha menos anos, confesso que pensava que era cedo para pensar na morte. Não iria acontecer antes de ver as filhas adultas, casadas, os netos, e estava muito ocupada para pensar nisso. Bem, Deus me concedeu esse tempo, e agora está na hora de pensar seriamente, pois não sei em que lugar estou na fila. Como está a minha fé, a esperança para este momento? Como realmente nos preparamos para esse encontro definitivo com Deus? Que bagagem vamos levar? Sacramentos, oração, jejum, penitência, santas missas, obras. Com a nossa oração diária, nossos pedidos para uma boa morte serão acolhidos certamente pelos nossos intercessores. Agora a Magda vai dizer alguma coisa. Sim, o que dá para me sentir é que Deus nos ama na nossa individualidade, cada um o seu coração, e pede também pequenos gestos feitos com amor. Esse instinto nosso humano que nos leva sempre a pedir a preservação da vida e fugir de todos os perigos, e ficamos sempre tão medrosos, né? E isso só pode ser superado com a fé. E uma fé verdadeira que eu estou buscando aqui junto com vocês. Eu estou aqui por quê? Claro que tem a ver com as orações de vocês, com o desejo do céu, porque eu mesmo não sei bem, e tudo aconteceu de forma bem inesperada. Quando eu me deparei com a pandemia e a realidade da morte, eu estava vindo também de um processo de trabalho muito terrível, de momentos, estava rezando o terço da Divina Misericórdia sempre que podia, mas me sentindo muito só. E o primeiro pensamento foi, onde eu quero ir depois? Eu vou morrer, e onde eu quero ir? Onde eu quero ir depois, quando eu estiver morta? E é óbvio que de cara me veio, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, sabe? E eu me lembro do filme do Felipe Neri, que eu via várias vezes, né? Eu prefiro o paraíso. E era ali que eu queria estar. Esse pensamento, esse desejo, se firmou em mim, que antes rezava um pouco e displicentemente, sabia que se continuasse assim, nunca alcançaria esse meu objetivo, de ir para o céu, o paraíso. Claro, o purgatório já é o céu e já é lucro para essa almazinha aqui, muito pequena. Foi daí que surgiu
o grupo das orações, eu me lembrei da tia Edith, uma vez eu vim com ela aqui, e me lembrei da Marilice, que era daqui, e eu pensei, meu Deus, eu preciso encontrar a Marilice, eu preciso fazer alguma coisa, né? E um dia, na casualidade, eu e meu irmão fomos visitar a tia, que já estava no apartamento dela, já um pouquinho debilitada, e a Marilice aparece lá para dar a Eucaristia. E ela esteve ali, fez as orações, deu a Eucaristia e saiu. E eu pedi para ela, eu posso pegar o teu celular com a tia, por favor? Claro, né? E ela sempre diz claro para tudo, né? Tudo ela, sim. E daí, então, eu entrei em contato com ela e ela me trouxe aqui. E essa foi a forma que Deus me deu para encontrar vocês e poder fazer um mínimo, para tentar e alcançar esse objetivo e um dia podermos estar todos juntos e encontrarmos, né? Eu aqui estou ainda engatinhando, e às vezes um pouco perdida, mas tentando entregar meu tudo para aquele que é o tudo. Quando me perguntaram, começaram a me perguntar, óbvio, o que tu está fazendo nesses tantos compromissos de orações? Estão te aliciando? Você vai se tornar uma fanática? O que é que tu está fazendo? Eu simplesmente respondi, eu estou rezando. Rezo porque eu quero o céu. Bom, aqui, então, continuando, para tudo nesta vida nós nos preparamos. Então, este acho que é o melhor preparo. Nos tempos bons, nos tempos turbulentos, como hoje estamos vivendo. E aqui eu tenho que também fazer uma pequena parte. Há realmente muitas informações que entristecem o nosso coração. Mas eu acho assim que a gente é tão felizardo em estar aqui, em poder participar desse grupo, que é motivo só de alegria. E se a gente não tivesse aqui? A gente ainda tem a oportunidade de rezar, de interceder nas quartas, de fazer o Passe Domini na quinta, né, na sexta adoração, nos domingos a Santa Missa. Então, eu acho assim que, por mais turbulento que possa parecer o mundo lá fora, aqui dentro é um lugar muito, muito especial. É difícil para nós aceitarmos a morte, principalmente das pessoas e entes queridos. Nos apegamos porque são nossos, né? Tudo é nosso. A nossa mãe, o nosso pai, o nosso cônjuge, tudo nosso. Mas, na verdade, né, tudo só é emprestado por esse breve tempo. Eu peguei uma citação que parece meio fora do contexto, mas eu acho que não é. Não se poderá vender nada e nem trocar. Mas não é sobre isso que quer dizer, porque o melhor desta terra não poderá ser alienado, porque é propriedade sagrada do Senhor, em Ezequiel 48. Nós somos propriedades sagradas de Deus. E, para Ele, cada vida humana é importante. E daí eu me lembrei, eu vou fazer tudo de uma vez só, o meu pedaço, da Ave Maria. Eu acho que a Ave Maria é uma oração muito especial e que tem um valor de cura da alma, do corpo, de tudo. Ela, no final, diz assim:
rogai por nós, os teus filhos pecadores, né? Porque a gente tem que lembrar ela que a gente é filho dela, não esquecer. Agora e na hora da nossa morte. Amém. É no agora permanente de Deus, no presente, que precisamos e rogamos a ela, bem como no momento da nossa morte, quando a nossa fé, esperança, a nossa fortaleza e coragem serão testados. Como João falou, nesse espaço de tempo da nossa, vamos dizer assim, do nosso momento em que Deus vir prestar contas, né? Ela, nossa terna mãe, sabe e estará lá nessa hora. Sua querida e amável presença, seus braços abertos, seu sorriso, tudo como defensora eterna, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu pai teve leucemia, guardou em segredo muitos anos, mas chegou o momento das quimioterapias e ele sofreu muito. E daí ele dizia para nós, somos entre 8, por favor, rezem enquanto vocês estão com saúde, porque a doença é muito difícil de rezar, quando a gente tem muita dor. É importante que, mesmo cansados, um pouco distraídos, demos ao Senhor o nosso tempo e o nosso esforço. Pequenas gotas de amor depositadas no banco do céu, para que sirvam de bônus um dia e de atenuantes para os nossos pecados, quando então eles nos chamar. Ele, o nosso amor. Temos muitos planos ainda, haverá tempo, mas lendo e meditando no que está escrito na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se vê tantos exemplos como tendo fé e acreditando na eternidade com Deus no céu, a morte é lucro. Até São Paulo diz isso, mas eu não sei agora que carta que foi. E os santos mártires, como conseguiram se entregar para a morte sem nenhum medo? Eu penso que quem vive a doutrina, observa e procura cumprir os mandamentos, este momento é até desejado. Depois, a partir do Novo Testamento, os primeiros mártires e tantas histórias de santos, a gente ouve que iam para a morte assim, com tanta esperança, com tanta vontade até. Mas já no Antigo Testamento, a gente vê muitos exemplos assim. Naquele tempo, ainda Jesus não tinha vindo ao mundo, não estava, né, só pela lei de Moisés. E vocês conhecem, certo, todos a história dos irmãos Macabeus? Vocês lembram dos 7 irmãos? Eu confesso que eu conhecia, mas eu não me lembrava dos detalhes. Até que essa semana eu peguei para ler realmente a leitura do segundo livro de Macabeus, capítulo 7. E ali, por sinal, me ajudou muito a pensar nesse momento da morte, porque conta a morte, então, de 7 irmãos que foram martirizados na presença da mãe, um por um, do mais velho ao mais novo. Então, eu fiz uma rápida assim, colocação de que cada um ia dizendo. Quando chegou o primeiro, o que ele disse? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. Ele terá compaixão de seus servos. Isso está no versículo... Então, todos que eu vou mencionar agora está no capítulo 7 do segundo livro de Macabeus. Tá? O segundo disse, morreremos por fidelidade às suas leis. O terceiro, do céu recebestes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis e dele espero recebê-los um dia de novo. O quarto,
É uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. O 5º. Ainda que mortal, tens poder sobre os homens e fazer o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. Espera e verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Isso ele diz para o rei. O 6º. Nós merecemos esses sofrimentos porque pecamos contra nosso Deus. Em consequência, recebemos esses flagelos surpreendentes. Ainda tinha o 7º. Então, a mãe daí se manifestou para ele. E é muito lindo todo o diálogo, todo o trecho da mãe, mas eu só vou dizer um pedacinho, que ela diz assim: eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas seja digno de teus irmãos e aceita a morte, para no dia da misericórdia eu te encontrar no meio deles. Já pensou a mãe dizer isso? E daí chegou a vez do 7º. Ele disse: que estás esperando? Não atenderei às ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Isso aí é uma boa, quem sabe todos vocês leem todo o Macabeus, o 2º livro de Macabeus, o capítulo 7, para vocês verem. A mãe assistiu todas essas mortes e ela não morreu, não mataram ela. E não foi assim só uma coisa rápida, foi um martírio horrível. É bom a gente lembrar. Eu não lembrava mais que isso era dessa maneira. Então, os santos e os mártires, de onde vinha então essa força, essa entrega de suas vidas na hora da morte? E então, vai acontecer este momento para todos nós. Pode ser logo ou não. O João já deu uma ideia. Poderá haver provação, dor, doença, tempos difíceis que teremos que vencer, mas sempre com esperança que o céu está ao alcance de todos nós. Se aqui damos provas de que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, porque tudo que temos e somos é por bondade daquele que nos escolheu e que nos amou primeiro. Amém. Amém.